dia para todo mundo, doutor Leandro, Rubinho, bom dia. As pessoas que estão nos vendo aqui no auditório também, bom dia. É um prazer sempre muito grande ter essa oportunidade de pararmos para refletir sobre uma coisa tão importante que é paternidade. Porque nós falamos muito sobre maternidade e nos esquecemos muitas vezes da importância do pai. Se é dado à mãe o privilégio de carregar dentro de si um novo ser humano, e não somente isso, mas de cuidar de uma maneira mais intensa mesmo esse novo ser humano, ao pai também é dado uma importância muito grande. Que em psicologia nós falamos de começar o psiquismo, começar a ser gente discriminando. Porque pai tem um lugar, mãe tem outro lugar. E nenhum é mais importante do que o outro. Então eu acho muito justo que se comemore o Dia dos Pais, que muitas vezes ficam esquecidos na formação psíquica do ser humano. Porque da mãe se fala muito, não é? Que ela é responsável pela quantidade de afeto que ela é capaz de trocar com o bebê, a fala, o cheiro e tudo mais. O pai, como é que psicologicamente ele assume essa importância? Para nós, se a importância que ele tem é fundamental para o desenvolvimento como gente, como ser humano, que é essa capacidade de discriminar que o pai vai oferecer naturalmente. Ele vai sentir o cheiro da mamãe, ele vai ouvir a voz da mamãe, mas ele precisa ouvir a voz do papai. Ele precisa enxergar o papai, que é uma pessoa diferente da mamãe. Basta a gente olhar para ela e olhar para ele aqui que a gente vê que eles são diferentes um do outro. Voz, fala alguma coisa. Te amo. Fala alguma coisa. É o melhor pai que eu poderia ter escolhido. Vocês entendem? A sonoridade, eu estou falando de coisa sensorial. A sonoridade é diferente. E isso o bebê vai perceber. Então ele começa a descobrir, não existo só eu e minha mãe, existe um terceiro. E aí a gente vai aprendendo a reparar como bebê. Eu não estou falando sobre bebê hoje, né? O bebê é a criatura que mais aprende no mundo. É um momento de maior aprendizado que nós temos na vida. Às vezes a gente fica pensando, quando a gente vai para a faculdade, que a gente aprendeu muito. Não. Nós aprendemos a ser gente com pai e mãe, principalmente. Então, nessa fase, o bebê realmente, ele põe toda a sensorialidade dele, toda a afetividade que ele tem, toda a interpretação. Ele aprende o que é bom, o que é ruim, é nessa hora, no contato com os pais. Eu estou falando depois que ele nasce, não estou falando enquanto as Marias estão aí guardadinhas, crescendo.
e se ajeitando, aprendendo cada uma a ficar no seu lugar, com uma porção de fígado, pâncreas, intestino, coração. Elas estão aprendendo a conviver com esse pessoal agora. Mas depois que nasce, a convivência é com outros seres humanos, bem diferente. Vocês percebem que um bebê pode ter uma percepção diferente de quando ele está na barriga, porque ele tem possibilidades, do que quando ele está do lado de fora. É outro estímulo. Então, agora é a função do pai realmente que começa a dar essa dimensão de perceber que ele não é sozinho no mundo, que ele tem um negócio que ele vai ter que desenvolver que é chamado convivência, companheirismo, afeto, pelo tom, quando o papai diz eu te amo, quando a mamãe admira o papai e diz assim, o melhor pai que eu poderia ter escolhido. Tudo entra nesse grandioso momento de ser pai, como o Rubinho estava falando para a gente um pouco antes. Que eu achei tão interessante quando ele disse assim, fala você, Rubinho, como é que você incorporou que é ser pai? Eu estava fotografando o parto do filho de um cantor sertanejo. Foi o único parto que eu fotografei até hoje. E a gente se preparando para entrar na sala de cirurgia, normal, o mesmo cara que eu estava trabalhando com ele há 5 anos. A gente entrou dentro da sala, já estava tudo pronto para tirar o neném, e ele ainda normal, né, ali, tirava o bebê, eu coloquei a câmera, eu estava filmando, eu coloquei a câmera nele, ele querendo ouvir a voz do neném, o neném não chorou. Eu voltei pro neném, o médico cortou o cordão umbilical, o neném chorou, eu voltei para ele e eu vi o pai entrando. Eu literalmente, eu tenho essa filmagem, nunca mostrei para ninguém, mas eu vi o pai entrando nele, aí ele ali viu, ai, nasceu, e começou a chorar. Então ali eu vi o nascimento do pai, eu olhei para mim, falei, eu quero ser pai. Tá aí, cara, tá na hora, eu quero ser pai. Virei pro empresário dele, falei, eu chamei ele de primo, falei, primo, bora ser pai, cara? Nós dois temos 42, bora ser pai? E aí eu virei pai, ele não. Ele precisa. Ele não viu o chamado ainda não. Ele precisa ter essa experiência, porque é a experiência mais intensa, mais louca e mais incrível que o ser humano pode ter. Eu vou começar a chorar aqui, eu sou muito emotivo. Fica à vontade. Temos lenço. A minha experiência já foi um pouquinho mais diferente. Eu fui escolhido na época. A gravidez aconteceu. Essa é a segunda gestação pela qual eu passo. Um pouco antes dessa minha primeira gestação, eu tinha dado uma palestra e eu falava muito sobre que ser pai é muito diferente de ter filho, né? Então eu acho que muitas pessoas e qualquer animal consegue ter um filho, mas ser pai vai muito além disso. E eu gosto de trazer para as coisas mais simples, para a gente não ter que ficar pensando em muita coisa. Eu fiquei pensando assim, o que você precisa para ser pai? Véio? Ter dinheiro, ter formatura, ter isso, ter aquilo. E eu vi que na verdade você precisa de estar disposto a abrir mão da sua liberdade como ser humano para poder criar um filho. Então não precisa de muito mais coisa, mas você precisa disso. Parece pouco, mas é tudo. Né? E eu me descobri pai. E aí a minha ex-namorada virou para mim e falou assim, olha, acho que eu tô grávida. Fizemos o teste, veio aquela chuva de coisas e tudo. Eu virei para ela e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar amanhã? Deixa eu resolver algumas coisas aqui comigo. Aí peguei meu hardware, olhei e falei assim, nossa, nenhum aplicativo que eu tenho funciona para essa próxima fase da minha vida. Preciso de um reset total, porque agora eu sou pai. São outros aplicativos, são outras habilidades. E aí naquele dia
eu tomei uma decisão de ser pai. Então, comigo foi diferente. Eu dei meia decisão a partir do momento que eu descobri a gravidez. Que loucura. E você é um pediatra, né? Você tá... Mais uma coisa interessante. Sim. Eu gostaria de falar muito a respeito disso. As pessoas falam assim, nossa, fala pra ela, que sorte você ter um pai pediatra. Tem uma história que eu acho muito interessante. Tinha um soldado que ele era muito bom na guerra e a equipe dele era a melhor que existia. Ele era um soldado altamente condecorado, a equipe dele ganhava de tudo. Vendo esse soldado muito bom, um dia eles pegaram esse soldado e decidiram que ele seria o capitão da equipe. Aquela equipe nunca mais funcionou. As habilidades que você precisa para ser soldado e capitão são habilidades diferentes. Então você perdeu o melhor soldado e colocou como capitão, você acabou perdendo a melhor equipe. Pai e pediatra são funções sociais diferentes. Ela vai ter uma tranquilidade muito grande na hora que o filho estiver doente, cair, alguma coisa assim. Saber que eu já trabalhei no SAMU, eu sei fazer ressuscitação, eu sei entubar, eu sei agir sem recursos. Mas isso não tem a menor garantia que eu vou ser um bom pai. Eu preciso de outras habilidades para ser pai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito bem, Leandro. Não é mais lenço. Vocês são lenço. Patrocínio Clean. Ser pai, eu vou ter que agir no meu dia a dia, né? Todos os dias, estando presente, buscando ser melhor, tentando entender esses novos aplicativos. Mas ela vai ter uma tranquilidade maior em relação a isso. Mas as pessoas confundem bastante. Confundem bastante. A sua fala, Leandro, remete a gente àquilo que é essencial na vida. A afetividade, a espontaneidade. Porque a gente costuma dizer corriqueiramente, bebê não nasce com manual. O pediatra sabe muitas coisas externas como fazer, mas não existe manual da afetividade. É algo que brota assim, como o Rubinho disse, incorporou a figura, sentiu incorporando a figura de pai, porque é outra dimensão. Você vai ter que descobrir. Eu achei interessante uma coisa que você falou, que você aprendeu a fazer muita coisa que não é assim tão técnica. Você tem que decidir no momento. Sim. Eu acho que ser pai é isso aí. Tem que decidir no momento. Você tem que fazer as coisas necessárias que a sua profissão exige, mas eu estou falando do pai das Marias. O que cada Maria vai sentir e necessitar ali na hora, é o pai que vai aparecer. É o pai que vai aparecer e que vai ditar o que é que eu posso fazer para salvar minhas Marias. É o coração. A técnica está por aqui. Sim. E está por aqui. Sim. Mas o sentimento é que vai dar segurança para as Marias crescerem, para elas saberem que podem confiar no ser humano. É a dimensão humana que o pai traz. E para isso não tem manual, que cada um de nós... Vocês viram aqui agora a emoção do Leandro e a do Rubinho. É completamente diferente. Eu estou me lembrando também, gente, que como é que eu vim para cá hoje? Como é que eu vim para cá? Eu falei, eu vou aprender com essas pessoas que aqui estão, o que é ser pai. E logo, inicialmente, todos os dois disseram para eles o que é ser pai. É daquele desejo, daquele afeto.
Ele desejou, vendo aquilo ali, ser pai. Ele assumiu quando ele descobriu que ele já era pai. Ele descobriu quando ele já era pai. Como é que ele decidiu isso, que ele era pai? É porque ele tem conhecimento, que ele sabe que o ser humano, como quase toda a vida, é feita de pares opostos. Não opostos, diferentes, eu vou dizer. Opostos não. Complementares. Complementares. Ele sabe isso aí. Mas falou mais alto nele a responsabilidade. O que é que ele ia fazer na vida dele, de rapaz, bom vivant, que ia onde queria, fazia o que queria? Provavelmente ele tem um pai internalizado. Não sei como, nem nós nunca vamos saber. Como é que ele criou nessa cabecinha dele a figura de pai? Certo? Como é que você, que na hora que falou, eu sou pai, você já imaginou tudo isso e falou, um tempinho para pensar. Não sei se a companheira gostou, um tempinho para pensar. Mas Com você certeza precisou pensar. Sim. Como eu vou me organizar? Porque eu ouvia muito falar sobre isso, que um pai só nasce quando nasce um filho. Mas muitas vezes as pessoas chegam para mim, nossa, fiquei sabendo que você vai ser pai, né? Eu falei, não, eu já sou pai. Tipo, Já sou pai. Vocês viram? Mas é um sentimento. Mas assim, A como explosão da responsabilidade pelo aquele ser que acabou de chegar na vida, ela explode quando você escuta o choro. É isso que é óbvio que quando minha esposa estava grávida, eu já batia a mão no peito e falava, sou pai, pô, meu filho. Mas tem uma coisa, cara, que aconteceu comigo. A pandemia, ela me quebrou ao meio, porque eu sou fotógrafo de eventos. Os eventos acabaram. Então, da noite pro dia, eu estava projetando a minha carreira internacional e eu perdi a minha carreira nacional. Então, eu tive que me reinventar, tive que, primeiro, ficar dentro de casa, lockdown, eu, minha mulher, meu filho, minha mulher grávida. Então, assim, foi muito intenso e eu tive que sair do Brasil para poder manter minha família. Então, a minha carreira internacional que eu estava projetando, eu tive que ser jogado para ela. Só que ser jogado para ela me tirou aquela experiência mais intensa que eu tive com a minha família. E aí, lá, teve uma hora que eu parei e falei assim, tá tudo errado. Não é a carreira, não é dinheiro. A coisa mais importante da minha vida é minha mulher e meus filhos. Sabe? Isso foi, cara. Talvez, se não tivesse a pandemia, talvez eu demorasse anos para entender a importância de ser pai, a importância de ter uma família. Nada do que eu fiz antes importou. Tá bom, um dos maiores fotógrafos do Brasil. E daí? Eu quero ser o melhor pai, cara, para meus filhos. É isso que eu quero ser. Quero ser o melhor marido para minha esposa. E quero fazer a vida dela ser mais leve a cada dia. Só. Se eu conseguir fazer isso, cara, eu vou olhar para Deus e falar, missão cumprida, sabe? Obrigado. É isso mesmo. Patrocínio comigo. Que lindo, né? Ai, ai. É isso mesmo. Momento de recuperação. Desculpa eu tive, aí. como eu disse, essa é a segunda gestação. Na minha primeira gestação, com poucos dias a gente descobriu que a gente tinha uma incompatibilidade sanguínea. Com 19 semanas a gente foi para São Paulo e começou as primeiras transfusões intraútero.
Eu não tive a oportunidade de ouvir minha filha chorar pela primeira vez quando nasceu. Na 6ª transfusão intraútero, ela teve uma parada cardíaca e teve que ser nascida e reanimada. Ela tinha 24 semanas e 4 dias. Ela nasceu com 525 gramas. Ela viveu 28 dias. Incríveis. Incríveis. Eu ainda não tive a oportunidade de criar um filho. Eu sou pai, mas por essa experiência eu ainda não passei. Caraca, mano. Esther. Então, são muitos papéis sociais. São pediatra, eu sou pai de uma anja e agora você é pai de gêmeas. São muitas experiências. Mas... Posso ser seu amigo? Claro. Você ser seu amigo, cara. Posso fazer o melhor? Mas posso falar isso? qual que é a melhor lição de tudo? Eu não entendo nada disso. Porque não é sobre entendimento, é sobre aceitação. Na época, a única coisa que eu pensava era, cara, Deus, você tem que ter um projeto bom demais pra mim, porque eu não quero entender isso aqui não. Mas eu aceito que, se você me tá dando essa missão, é porque você confia muito em mim. Você tem que confiar em mim a ponto de eu ter que criar os filhos dos outros, ajudar as pessoas a criar, e não poder criar meu próprio filho. Eu tinha que aceitar isso. Porque se eu buscasse tentar entender... Aí nessa hora eu acho que eu ficaria doido. Eu acho que muitas pessoas não conseguem sair do seu poço porque eles querem entender uma coisa que é inexplicável. Ela não é entendida, ela é aceitada. Só isso. Tem coisas que a gente tem que passar pelo racional. Tem outras que o racional é diferente. Vocês veem que nós estamos falando do afeto, do amor, dessa coisa, desse compromisso que existe dentro do ser humano com outro ser humano, com outros seres humanos. Eu perguntaria para vocês, para nós aqui, vocês fazem ideia de onde é que surgiu dentro do ser humano esse desejo de compartilhar a vida? Isso é um sentimento. É um sentimento, um desejo. Todos os dois falaram de missão. E eu fiquei imaginando, o Leandro, ele deu um jeito de, na vida profissional, ter essa função de pai, de acalmar as mães. Tem muito médico que fala assim, não vou ser pediatra por causa das mães. Nossa, eu ouvi isso a vida inteira e infelizmente durante um tempo eu reproduzi isso. Hoje eu entendo que eles não têm a menor ideia do que é ser pediatra. Menor ideia. É uma função de pai secundário. Sim. Ou seja, está ali uma mãe preocupada e você vai ser companheiro dela e falar, seu bebê tem realmente um problema, nós precisamos ir para São Paulo fazer uma transfusão, nós vamos fazer isso. Mas naquela época eu escolhi a melhor equipe que eu queria, porque eu queria ser pai. Eu não queria ser pediatra. Você queria ser eu queria pai. ser pai. Eu queria passar pela experiência de ser pai. Eu não queria ter que ficar estudando o que ia ser, qual que é a melhor coisa. Tem uma equipe para isso. Eu só quero chegar e falar, o que vocês acham que é o melhor para o meu filho? É isso? Eu confio em vocês. Certo. Então eu quero ser Porque pai. é da área do sentimento, é da área do afeto. Eu não vou ser pediatra dos meus Jamais. filhos. Eu já posso ser fotógrafo dos Você meus pode ser, e eu você faço. Quebrar um pouco que tá a sessão lágrimas de bebe As pessoas acham que eu não vou ter que gastar com... Eu vou gastar com isso. É pior ainda. Você tem alguém que poderia fazer a função e não faz. Olha a situação que eu vivo. Pois é. É lógico, olha. É lógico, olha. Olha só o que o Leandro fala. Olha só o que o Rubinho fala. Fotografar. O que é fotografar? Captar a essência do momento. É fotografar, principalmente fixar no papel
um sentimento muito grande que aparece dentro de nós. O de ser pai, o de ver a gracinha do meu bebê. Agora mesmo tinha um bebê aqui lindo. O bebê foi almoçar. O bebê foi almoçar. Tem coisa mais bonita do que a gente fotografar naturalmente, não fazendo pose, Não, né? eu Fotografar naturalmente. Eu sou a conhecido, gracinha do dona bebê. Delza, eu sou conhecido como um dos caras que consegue captar o sentimento. Olha só. Eu consigo transformar algo comercial pelo sentimento. Que não é fácil fazer. Você consegue fazer algo comercial ou algo sentimental, mas fazer algo misturado. Então, as fotos do álbum do meu filho, que a gente faz, né? É isso, é o que a senhora está falando. Não é o posadinho, bonitinho. Não, é aquelas coisas que ele olha e ele remete no coraçãozinho dele aquele que ele estava sentindo naquela época. Por exemplo, quando eu faço suco, eu ligo um liquidificador que chama Ninja, e ele faz um barulho horrível. Quando ele escuta aquele barulho, ele vem correndo, pega o copo dele, fica no canto assim e fica olhando pra mim. E eu acho aquilo incrível, eu saco o celular ali e já faço uma foto dele com aquela, sabe, aquele copo assim com a boca aberta esperando. É isso, é sobre sentimento. Então, cara, eu fui convidado a participar de uma mesa redonda e eu ganhei um presente maravilhoso. Primeiro tá do lado dessa Deusa. Essa deusa, né? No dia do psicólogo, né? E de um cara tão incrível, casado com uma mulher maravilhosa, que vão ser pai e, velho, eu não sou fotógrafo de parto, queria poder fazer o parto de vocês, mas o que vocês quiserem de fotografia, eu tô dando um presente pra vocês aqui agora, Que tá, cara? isso, E eu quero fotografar essa deusa também. Quero fazer um porta-retrato dela com a Georgia, enfim, eu ganhei um presente. Espero que todo mundo que está assistindo isso aqui também tenha entendido tão importante que isso é pra gente. Ser pai, eu preciso registrar isso aqui. Pra mim, é a forma que Deus falou assim: eu vou deixar você entender o meu amor por vocês. Eu vou deixar vocês serem pais e mães. Porque só assim vocês vão entender o que quer dizer um não para um filho, que eu tenho que falar para você não agora, sabe? Sorte para mim é você estar no centro da vontade de Deus. Você querer para você o que Deus quer para sua vida, isso é ter sorte, sabe? Se eu quero ganhar na Mega Sena e Deus fala assim: eu acho que você tem que ganhar na Mega Sena, cara, você teve muita sorte, porque você quer o que Deus quer para você, entendeu? Então, eu quis ser pai, Deus queria que eu fosse pai, e eu tive muita sorte. Então eu tenho 2 filhos incríveis e eu estou aprendendo todo. Não é fácil. Ninguém aqui está falando que é fácil. Nossa, ser pai, ser mãe é tão fácil, é tão bom, só até não. Dias de luta, só um dia chega os dias de glória, mas os dias de glória são muito bons. Mas é sobre isso. O dia de glória é quando você olha pra baixo e ele tá com um copinho de suco, assim, você... Deu Já certo. entendi. Deu certo. Eu sou certo. pai, Exato. provedor. Estou aqui dando para você algo que lhe dá prazer. Tomar o suco que o papai fez. Pensem bem façam analogias com tudo isso que os dois falaram, para vocês poderem perceber a grandiosidade de ser pai. A grandiosidade de ser gente. Quando eu falei para o Leandro que, secundariamente, de onde é que vinha essa força, esse conhecimento, não é conhecimento, esse negócio, eu vou falar, que aparece dentro da gente. Esse trem, né? Trem, goiano e mineiro. Essa coisa incrível que não tem palavra para definir. Nós seres humanos, nós estamos acostumados milenarmente a sermos parceiros da vida. Nós nascemos para reproduzir. Então, quando o Leandro descobre que
é pai, ele assume a responsabilidade com a humanidade dele, com o ser humano que ele é, que tem a função de participar da criação da vida. Quando o Rubinho fala também daquele sentimento, dessa coisa, dessa alegria de ser pai, ele está falando disso aí. Ele está como a onça brava lá, que está lambendo delicadamente o filhotinho. O outro tipo de animal que lambe a cria inteirinha. Para quê? É porque ela sabe de limpeza? Não. Ela tem uma função de manter a vida daquele ser vivo que está ali. Então, ela sente, ela vive. Não sei se muita gente pensa que bicho não pensa. Eu tenho cá minhas dúvidas. Mas ela tem uma outra sabedoria também. Ela precisa lamber a cria, para que o tato possa se desenvolver, continuar se desenvolvendo, para que ele possa exercer a função de se proteger. Porque se a gente não tivesse tato neurologicamente, o que nós seríamos? Nós não existiríamos. Nós não sabíamos do perigo do fogo, nem não sabíamos do perigo do vento frio. Então, é esse compromisso primário que eu acho que vem passando desde que começou o primeiro impulso de vida. Atribuímos a Deus, atribuímos a vida, e nós temos o privilégio de participar dessa vida como seres criadores. Então, nós sintetizamos numa ideia, numa imagem, que existe algo que provê toda essa vida e que espera que a gente dê continuidade. Essa é uma das funções da polaridade homem-mulher, macho e fêmea, melhor dizendo. Então, parece que isso está dentro, esse mandato biológico, amoroso, não é só biológico, amoroso, está dentro de nós. Então, quando a gente vai ter a oportunidade de falar, Senhor, eu vou ser pai como o Senhor. Senhor, eu vou ser pai, vou dar continuidade ao seu projeto de fazer vida, dar vida, oportunidade, melhor dizer, não fazer vida, oportunidade de favorecer a vida. Permitir que a vida se faça novamente. Se faça novamente entre os seres, entre as criaturas. Isto é um legado muito grande, é um grande compromisso, é a nossa, como que eu vou dizer, não tem nem palavras para dizer, é a nossa participação na criação. Nós somos co-criadores junto com a vida. Nós somos co-criadores junto com Deus. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Que é uma missão extraordinária que nós temos com uma vida muito maior que nós não sabemos o que é. A gente pensa que sabe um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas nenhum de nós consegue abarcar com toda a plenitude e toda a certeza o que é a vida, o que é ser pai. Bom, feito isso, nós precisamos falar de um outro.
Isso está dentro de nós, é o nosso afeto, nossa responsabilidade, que eu não sei de onde apareceu, que vem comigo, ancestralmente. Indo para o lado da biologia, por aí. Mas tem uma outra função que o pai também tem dentro da psicologia, que é fundante. A gente está falando de sentimento, de corpo e tudo mais. Eu já falei brevemente sobre a questão da discriminação, que é uma das funções, mas a psicologia entende que não houvera esta figura diferenciada da mamãe, e nós não seríamos seres humanos, pensantes, raciocinantes, não seríamos, desenvolveríamos afeto, não desenvolveríamos nada, porque seríamos meras máquinas fisiológicas. Porque a grande função do pai, dentro da psicologia, é desenvolver essa diferença que vai nos levar a ser gente. É separar, perceber que eu sou um indivíduo, apesar de ter corpo, ter braço, eu sou diferente. Eu sou eu. Eu pertenço à grande humanidade, à grande vida, mas eu tenho uma individualidade para desenvolver. E é o pai que faz isso aí. No momento que o bebê olha para você, olha para a mamãe, e começa assim. Ué, existe um outro. Tem algo além. E aí ele começa a desenvolver um sentimento interessante, porque ele está acostumado a 9 meses dentro da barriga da mãe, ele está nos primeiros meses ali junto da mamãe, então ele criou um hábito, um afeto, uma coisa muito grande com aquela mamãe, uma intimidade gostosa com aquela mamãe. É que acaba com aquele negócio que ele sente assim, desagradável, que às vezes a gente chama de fome, né? É quando ele, a mamãe enrola ele assim, quando está frio, e ele se sente bem, nós chamamos de frio, né? É uma criatura, duas criaturas que se enrolaram muito na vida. Mas aí, ele olha para o papai assim, e fala, e pensa, ele é diferente. Ele é diferente. Vocês sabem onde é que eu quero chegar, né? Para você a gente acabar com essa diferença. Ele é diferente, mas isso é fundante do psiquismo. Perceber, então, sem o pai, sem esse corte, como algumas correntes psicológicas falam, não haveria psiquismo, não haveria esse desenvolvimento afetivo. Aí tem umas que inventam um tal de um Édipo, umas teorias até meio machistas, que falam assim, que o pai é aquele que faz o corte, porque a mamãe não é só minha, a mamãe é um ser humano individual, ela tem o poder de amar a mamãe, a titia, a vovó, o papai, ela tem o poder de amar, de desenvolver o sentimento de amor pela humanidade inteira, certo? Então vocês já imaginaram? Além do corpo biológico, vocês têm também que participar do corpo desse desenvolvimento muito maior que, vamos chamar de alma, de ser humano, de individualidade.
Essa é uma teoria que existe por aí numa linguagem coloquial, como eu estou fazendo com vocês. Mas existe uma outra, a partir desta, para desbancá-los, tá? Mulheres, prestem atenção. Que a inveja primária não é do pai, é da mãe. Explica esse negócio aí, ó. É da mãe. Não é da mãe propriamente dito, porque ele não sabe. Quando ele nasce, ele não sabe nomear. Nós aqui nomeamos pai, mãe, português, francês, indígena, qualquer coisa. Mas, quando o primeiro contato dele do lado de fora, olha, ele estava em contato com a mãe a vida inteira, os 9 meses. Primeiro contato dele do lado de fora. Tem a mão que o retira do ventre da mãe. Que hoje em dia se faz quando acontece isso? Não dá para o pediatra imediatamente, dá para a mãe. Põe o bebê aqui. Hoje, no momento, é assim. Põe ele aqui para que ele continue percebendo a continuidade da vida. Ele está num lugar que tem uns barulhos, ele não chama de barulho, umas coisas aqui dentro. E ele pode até sugar o seio da mãe. É o primeiro encontro. Então, existe essa outra teoria, que não tem essa história de pai ter supremacia, pererê, pererê. E que isso vai desenvolver muito no ser humano essa questão de ser homem, ser mulher, ser pai, ser mãe. Mas isso aí é outra coisa. Mas que é na relação com o pai e com a mãe que ele vai conseguir desenvolver esse conhecimento afetivo, de respeito, de cuidado, de carinho, a partir do cuidado. Por isso é que hoje se fala muito nessa coisa da participação de pai e mãe na criação dos filhos. Eu vi o Rubinho fazendo suco. Um pai de 1.800.000 fazia isso? Deus me livre. Isso é coisa de mulher. É isso, vocês veem como que é importante a gente, onde é que começa o problema discriminatório. Inventam muitas coisas aí para falar de discriminação, mas eu não estou falando disso, eu estou falando da raiz disso aí. Da raiz. É da relação com pai e mãe que vai brotar tudo isso aí. Essa discriminação, essa relação com o ser humano, relação com o diferente, qual o nosso grande problema? Como adultos, é aceitar o diferente. E pai e mãe são o primeiro modelo de diferente que nós enfrentamos. E daí, isso que a gente hoje fala, que o Rubinho pode fazer suco pro filho dele, tranquilo, não tem problema nenhum. É ótimo. Ele vai aprender que pai não é só aquele que tem bolso, não é só aquele que tem poder. Pai é aquele que doa carinho, cuidado, afeto. Pai é isso também. Você vê a cara do seu gurizinho lá, a hora que escuta o barulho do liquidificador, sai correndo com o copo. A cara dele, o sentimento que você consegue fotografar ali. Sim. Vocês entendem? É uma mudança muito grande na nossa vida mental quando nós compreendemos a importância de sermos, fazendo parte da vida. Da vida. Deixa eu só deixar registrado
que o pai Rubens de 2018, ele é completamente diferente do homem que eu sou hoje. Dia após dia a gente vai, porque eu tinha na minha cabeça o que era o meu pai. Sim. Que é uma outra criação, foi criado na roça, aquela coisa mais rígida, aquela coisa do machista, não, isso é coisa de mulher, isso o homem não faz, o papai não faz isso. O homem não chora, inclusive, né? Mas meu pai, por ele ter ficado com a guarda dos filhos, ele foi pai e mãe. Então eu já tive um pai mais um pouco diferente, que ele cuidava também como mãe. E hoje eu tento tornar o dia a dia da minha esposa sempre mais leve. Então, coisas que eu, na primeira paternidade, achava, não, isso ela faz, trocar a fralda, neném chorou de noite, Nandô chorou de noite, eu só olhava para o lado e ela levantava. Hoje, eu pulo da cama muito antes dela. Às vezes, ela nem sabe que eu passei a madrugada inteira com os 2 meninos, porque choraram na madrugada. Ela acorda no outro dia, eu tô moído, mas ela tá bem. Então é sobre isso, sabe? Se reinventar todo dia, porque na minha cabeça não existe mais essa tarefa do pai, tarefa da mãe, sabe? Existem papéis que cada um tem que fazer diante das necessidades. Tem coisas fisiológicas que só ela pode fazer, coisas fisiológicas que eu posso fazer, mas papel é um apoiar o outro e nós dois criarmos os meninos, sabe? Criar cidadão é muito difícil. Minha esposa fala que muita gente fala que a gravidez é a pior parte, amamentar é a pior parte. E não, essa é a parte que ela faria mais umas 5, 6 vezes. Criar o ser humano, tornar eles seres humanos melhores. Essa é a grande dificuldade, né? Aí que entra a psicologia, a psicanálise de tudo, né? De como fazer isso de uma forma não invasiva. Tudo que eu aprendi na pancada, né? Não, tá errado, bate. Fez errado, apanha, né? E hoje não, hoje a gente tenta educar com argumentação, com amor. E é muito mais difícil. Que era muito mais fácil dar um tapa, né? Tinha lá o método da tradição, fez isso, leva um tapa, fez aquilo. Hoje não, você tem que olhar no olho do bebê, olhar bem, vamos pensar sobre isso, vem cá. E agir de uma outra maneira. É bem verdade que nós temos nossa parte animal, nós não abandonamos ela não, tá? De vez em quando a gente fica com vontade de comer um bebê, sim. Oh, meu Deus! Muita mãe fala assim, vontade de botar ele na barriga outra vez. Engoli. Tem até uns ditados populares. Por cima e não por baixo mais, né? Mas o bom que você falou, Rubens, a respeito disso, e eu acho que aí um cuidado que a gente tem que ter hoje é porque as pessoas dentro de cada relacionamento, elas não estão sabendo fazer bons acordos. E aí ela olha, tá, então se tem um pai que troca fralda, o meu também tem que trocar. Mas às vezes ele não troca fralda, mas ele faz outras coisas que o outro não faz também. Entende? Então assim, aí agora também tá, nossa, então o pai que não, nossa, o que foi? Não, eu me separei porque um pai nunca trocou uma fralda, então ele é um machista, eu vou me separar dele por causa disso. Então a gente tem que tomar alguns cuidados também de alguns extremismos que vão sendo tomados. Cada casal vai chegar de acordo com aquilo que vai ser o melhor. Então, eu precisei do segundo neném vir, eu precisei entender que minha vida não vale nada a não ser eles, né? Para eu me reinventar esse cara. É isso que eu falo. Em 2018 eu era um pai e hoje eu sou um outro pai. É que isso também, mas é que isso é o que faz sentido para você. Sim. Pode ser que para uma outra pessoa não faça sentido. Com certeza. Entende? Então, nós não podemos falar que
o cara que troca fralda é melhor pai do que aquele que nunca trocou uma fralda. Eu gosto de proporcionar algumas experiências para salas de partos que eu realizo. Eu realizo salas de parto que eu não consigo muitas vezes fazer aquilo que a gente gostaria, que é pegar o bebê e colocar direto no colo da mãe. Porque ele nasce. Tem alguns locais que eu trabalho, que a gente só trabalha com cesariana, a organização do espaço não me permite isso, mas me permite fazer algumas outras coisas. Por exemplo, na hora que eu recebo o bebê, o primeiro colo que eu coloco é no colo do pai. Ele não pode ir pro colo da mãe, mas ele pode ir pro colo do pai. Então eu pego o bebê e já coloco. A maioria das pais tem a menor ideia. Eles tomam um susto tão grande, eles olham para aquilo e ficam assim. Eu falei, cara, assim não, assim, para começar. Você não pega um bebê nas mãos, você pega do braço. E aí eu coloco, ele tem a oportunidade. Depois disso, a gente apresenta o bebê para a mãe, ela fica com a mãe ali um tempinho, e nesse momento eu vou fazer as avaliações do bebê. Então, nessa hora, o pai, quando ele está junto, acompanhando, ele vem com a gente. E aí lá, eu uso um pouquinho, é uma das poucas horas que eu uso uma intimidação assim. O pai fala, não sei o que lá. Eu falei, não, você que vai colocar a primeira roupinha no bebê. Ele, não, mas eu não sei fazer. Eu falei, mas ninguém nasce sabendo, a gente só aprende fazendo. E aí a outra coisa que eu costumo fazer é dar para os pais a oportunidade de colocar a primeira roupinha. E é uma experiência incrível. É o dia que eu mais gosto da minha vida, eu mais me divirto. Quando vem aqueles caras, então, e é no interior, vem aqueles caras tirador de leite, aqueles grandão, aqueles tatuados, extreme, né? Extreme mais do que vara verde lá, assim, ó. Eu falo, não vai cair, não vai cair. E depois de alguns dias eles voltam lá para passar na primeira consulta do recém-nascido, e a experiência que cada um deles foi grande demais, assim, nossa, doutor, nunca tinha passado por essa experiência, assim, de poder ter trocado a fralda, colocado a primeira roupa no meu filho, e aí ele fica com a criança até que a mãe saia do centro cirúrgico. Então não é o ideal, mas dentro da minha realidade é o que é possível de ser feito da melhor forma. Legal. E aí eles podem ter uma oportunidade diferente dessa, de trocar uma fralda, de colocar uma roupa, de pegar o bebê no colo. É isso aí, Leandro. Criatividade. Saber aquilo que brota de dentro da gente naquele momento. Eu fiquei pensando que nesse momento ele está ajudando a fabricar um novo pai. Isso, o novo pai. Ele está podendo, o pai está nascendo, porque o pai, ele não carregou dentro da barriga o bebê. Ele não tem intimidade com o bebê. Sim. Mas naquele momento que você pede para ele vestir a roupa no bebê, mas isso aí eu não sei fazer. Mas ele sabe, tem dentro dele isto aí. E ele vai tremendo, mas vai firmando ali a capacidade de desenvolver o cuidado. E que ele é capaz de cuidar. Você está dando as raízes para o cuidado, do amor, do carinho, da proteção e de tudo mais. Eu fiquei emocionada com essa fala, porque vocês veem como nós somos cooperadores da vida, não só biológica, mas sobretudo psíquica. Somos co-criadores. Muitas vezes a gente não nomeia essa importância da nossa função como pais. Mãe, pai, um pai diferente, um pai diferente. E não existe nenhum pai igual ao outro. O que a gente tem que ter dentro da gente é a disposição de assumir as nossas funções. É isso aí, essa capacidade de doar, de praticar. E a vida maior foi feita assim, e é feita assim, de doação, de companheirismo, de união.
de estar junto. Não tem outra palavra para definir o que é a vida que não seja esta. Estar junto com o conhecimento que nós temos, mas com a experiência de ter sido ajudado milenarmente pela vida. Falou? Muito Então, obrigado. Nossa Senhora, acabou, meu Deus. Jesus amado. Uma conclusão que eu pego aí dessas falas todas é exatamente isso. Disponibilidade. Estar aberto. E no fim das contas, todos nós somos responsáveis pela construção psíquica, né, dessas crianças, Dessa nova humanidade. dessa nova humanidade. Que a gente aprendeu com a vovó. Essa ancestralidade. Exatamente. Rodas. Que amar é estar disponível. A gente sempre fala Amar. isso, aprendi isso com vó. Que se estamos abertos, disponíveis para amar, olha o tanto de amor que a gente pode sentir, o tanto de amor que a gente pode a sentir, gente- o tanto de amor que vocês E podem a gente sentir. ama e a gente busca o melhor caminho. Às vezes encontramos algumas pedras, mas no fim, se a gente continua nessa busca, a gente acha o caminho melhor, não o ideal. Mas Nós o somos melhor. psicólogos e estamos aqui para ajudar vocês nesse caminho. Lembre-se disso. eu queria falar uma coisa. Nenhum pai, nenhuma mãe vai para o inferno. Ponto, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Faz um filho logo. Salva sua alma. Porque nenhum pai desse nível que nós estamos falando enfrentou dificuldade, noite sem dormir, falta de dinheiro, aperto na hora que o filho engasga. Tudo isso, tudo ele fez com muito boa vontade e intenção de proteger o filho. Isso é pecado? Não tem como. Isso, pelo contrário. Isso, zero os pecados. Ó, a hora que você for falar que terminou, eu quero ouvir aquele igual quando acabar o Temos que jogo. encerrar por aqui, já temos 1 hora de gravação. Acompanhe a gente, esse podcast vai estar lá no nosso canal do YouTube e esse foi mais um Psicanálise com Afeto. Ou encontro. Com Obrigado, vocês. gente.